sejam bem-vindos ao No Lab Com. E hoje, no mês de março, falamos sobre a saúde da mulher e cancros ginecológicos. E nada melhor do que trazer um painel de mão cheia com a doutora Marina Ávila, senologista. Bem-vinda, Marina. E a doutora Patrícia Silva, ginecologista. Por isso, não saiam daí, porque nós vamos começar de A a Z a falar sobre este tópico tão importante. Muito obrigado por terem vindo e por terem aceito este desafio do Swindox e da Germano de Souza. É um Olha, gosto estar aqui com vocês. é uma honra enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar sem pudor, sem tabus, e aquilo que eu vos quero perguntar, e fazendo vocês esta patologia diariamente e sendo referências, o que é que para vocês é crucial no diagnóstico nesta situação de cancro de mama e destes cancros ginecológicos? Ou seja, como começar pelo início e trazer talvez o empoderamento naquilo que é o diagnóstico inicial para as nossas pacientes? Marina. Eh, Primeiro, eu já peço desculpas porque muito provavelmente eu vou falar câncer e vou falar cancro e vou misturar tudo, Imagina. mas não me perdoem por isso, é a mesma patologia. E eu acho que é um universo que eu me apaixonei e que eu me dedico constantemente a estudar. Em especial, para a gente trazer um pouquinho de leveza para o diagnóstico. Eu acho que a gente tem tanto medo, as mulheres têm tanto medo de escutar a palavra que muitas não mencionam a palavra cancro. Então, quando a gente fala sobre uma doença hoje que a gente fala que é multifatorial, que muitas vezes é uma palavra que as pacientes não entendem. É muito fácil a gente falar que é multifatorial e a gente falar de várias questões e de vários fatores de risco, e muitas vezes a paciente recebe uma enxurrada, uma quantidade de informações completamente diversas, em relação ao surgimento do cancro, que deixam a paciente confusa. Então, eu acho que o primeiro de tudo, precisa a paciente ser bem orientada e entender sobre o surgimento do cancro, o que é que a gente pode fazer para reduzir essa incidência, que é completamente diferente do que a gente pode fazer para diagnosticar cedo, né? São duas coisas diferentes que muitas vezes são confundidas. Os exames de imagem, a importância de encontrar rapidamente um cancro, e o que a gente pode fazer para não ter o cancro. São duas situações diferentes, e eu acho que é isso que a gente vai conversar muito Sem aqui. dúvida, e são 2 conceitos que vamos desmistificar aqui um bocadinho. Patrícia, fazendo assim uma pergunta mais direcionada das pacientes que te chegam à tua consulta, numa primeira consulta e dizem: "Doutora, eu fiz o meu autoexame, acha que é eficaz? Será que eu tenho que complementar aqui com alguns exames? Doutora, eu estou com medo." Uma paciente chega à tua consulta, como é que tu reages e como é que tu abordas esta questão? Há aqui várias questões que temos que falar. Obviamente, as mulheres que chegam a nós e que chegam a mim particularmente com esta questão, mas muitas delas têm medo de fazer o autoexame. Uhum. Há muitas mulheres que não o fazem por desconhecimento, porque não o sabem fazer, Certo. efetivamente. Outras que têm medo de se ver, de se tocar, de perceber que efetivamente podem ter alguma lesão e que podem ter um diagnóstico Ainda vêm muito essas situações do muito. medo, do toque, Sim, muito, muito. daquilo que pode vir no As futuro? mulheres têm medo de se conhecer, quer a nível da mama, quer a nível da parte ginecológica propriamente dita. Portanto, as mulheres não se conhecem, não se tocam, não se observam e vêm ter connosco na expectativa que nós o possamos fazer em substituição. Ok. Claro que é importante o nosso papel, sem dúvida, mas é muito importante a pessoa conhecer-se e perceber a diferença do que é normal do que não é normal. Portanto, passa muito por aí, antes até de chegar até nós, do eu fiz e tenho esta diferença. Não, eu não sei fazer, eu tenho medo de o fazer. Eu gosto muito de trocar a palavra autoexame por autoconhecimento. Porque quando a gente fala de autoexame, muitas vezes a paciente acha Faz que ela sentido. precisa saber se examinar. Quem precisa saber Exatamente. examinar sou eu, é a Patrícia, né? Exatamente. A paciente precisa se conhecer. Então, quando a paciente se conhece, por exemplo, se aparece um nódulo na barriga, um nódulo na perna, ela vai perceber que tem alguma coisa diferente. Com a mama não é diferente. Então, tranquilizar a paciente, fazer com que ela entenda que aquilo não substitui mamografia, por exemplo, não substitui exames de imagem, mas Exatamente. que ela pode ficar tranquila, porque se ela se conhecer, ela vai perceber que existe algo que não estava ali. Sem dúvida. Habitualmente o que eu digo até às mulheres é:
Os exames são muito importantes, mas no intervalo dos exames as pessoas têm que estar atentas. Portanto, e há alterações que podem ser muito fugazes e muito mínimas. Eu tenho uma paciente que chegou ao pé de mim e que tinha um exame feito recentemente muito normal, sem alterações, e que me disse: doutora, eu acho que tenho um problema da minha mama porque a minha mama encolheu. Foi assim que a senhora descreveu. A minha mama de repente ficou mais pequena do que era. E portanto, efetivamente, foi um diagnóstico precoce de um cancro da mama e que ficou tratado e ficou tudo bem, a senhora está ótima. Mas foi esta pequena diferença na senhora que ela disse: olhei ao espelho e de repente a minha mama era mais pequena do que era antes. Coisa mínima, não é? Ter atenção aos pormenores. Não existe especialista maior no corpo da paciente do que a própria Exato. paciente, né? Sem dúvida. Nós temos que conhecer o nosso corpo, as nossas alterações e temos que, por vezes, refletir no meio do turbilhão que é o dia a dia e ter um bocadinho de tempo para nós, para refletir. O autoconhecimento, daquilo que vocês falavam, é sem dúvida muito importante. E para as nossas senhoras que nos estão a ouvir e para os companheiros destas senhoras e para toda a gente no geral, relativamente a esta informação de talvez não estarem. O conhecimento existe, mas é preciso acedê-lo e com o conhecimento e saber os factos e a validade científica. Mas falávamos aqui dos sintomas e desta talvez inespecificidade dos sintomas que nos chegam. Quando elas chegam à minha consulta, elas já vêm diagnosticadas, mas quando chegam à vossa consulta, aqueles primeiros sinais e sintomas que são importantes e nunca devemos descurar, ou seja, para relembrar as pessoas lá em casa daquilo que devem estar expectantes e, se isso acontecer, que devem procurar ajuda. O O que é que principal sintoma, sem sombra de dúvida, é um nódulo. Uhum. É sentir algo diferente, uma tumoração, um nódulo palpável que não estava lá. Mas atenção, é muito comum que a paciente sinta vários grânulozinhos na mama, como se fosse um saquinho de feijões. Aquilo dali é o normal de uma paciente, de uma mama de uma paciente. Quando existe algo diferente, normalmente a paciente vai sentir um nódulo mais endurecido, um nódulo que não estava lá. Em geral, o melhor período da gente buscar essa palpação, esse autoconhecimento é após o período menstrual, Uhum. se a paciente menstrua, obviamente. Mas esse é o principal sintoma. Existem alguns outros, como uma mama que está mais retraída, diminuída ou repuxada. A paciente se olha no espelho, mexe um pouco os braços e entende que aquilo dali penetra um pouco, muda um pouco o formato do seio. Uma secreção que sai pelo mamilo, normalmente só por um deles, e normalmente sem a expressão, porque toda mulher, isso é importante a gente frisar aqui, que já amamentou principalmente e que souber apertar e fazer a expressão do mamilo, vai perceber uma saída de alguma secreção. Não é essa que a gente fala como suspeita. Certo. É uma secreção que suja o sutiã, que suja a camisola, que suja a roupa e normalmente de um dos dois lados. Esse é um outro sinal que a gente precisa ficar atento também. E nessa situação, sem dúvida, procurar ajuda especializada, neste caso à disposição da doutora Maria e da doutora Patrícia. Patrícia, pegando no facto de conheceres e trabalhares no dia a dia enquanto ginecologista, achas que as senhoras estão suficientemente informadas relativamente àqueles sintomas que podem acontecer numa suspeição de uma possível neoplasia do ovário, de um cancro ginecológico, ainda que com sintomas muito mais inespecíficos, quando considerados com a mama? Da tua experiência, o que é que tu vês na prática diária e aquilo que podes trazer eh, para o enfoque daquilo que pode ser essencial para o diagnóstico precoce? Eu acho que o mais importante em termos ginecológicos, o ovário é mais raro, portanto, não vamos estar a alertar as pessoas sempre em relação ao ovário. Nós conseguimos perfeitamente, num exame ginecológico de rotina e fazendo exames de diagnóstico, uma ecografia transvaginal, conseguimos ir avaliando, mas não é o cancro mais prevalente, não é aquele mais assustador. É pela raridade e pela gravidade, mas efetivamente não estamos sempre preocupados com o carcinoma do ovário. Essencialmente, aquilo que eu acho que nós devemos ter uma ação mais primordial e que deveremos batalhar mais é o cancro do colo do útero. Primeiro, é um cancro que se pode prevenir. Neste momento é o único cancro que se pode prevenir, não é? Todos os outros são de diagnóstico E precoce. isto é tão importante. Muito. Frisem o que a Portanto, Patrícia acabou de dizer. Minha e gente, quem não tem a vacina, faz favor, há falar com várias o questões. ginecologista, com Há o seu médico de várias. família,
Sem dúvida. Portanto, pode-se prevenir pela vacina, obviamente, a vacina não protege a 100%, Claro. temos de ter essa consciência e por isso é que continuamos a fazer o rastreio. O rastreio é extremamente importante porque conseguimos ter um diagnóstico de lesões pré-malignas. Portanto, e se houver uma intervenção, se as pessoas continuarem a fazer aquilo que é a orientação do ginecologista que a assiste, normalmente não deixamos progredir para um cancro efetivamente. E eu normalmente aviso sempre as minhas pacientes disso. Eu acho que é importante nós chamarmos a atenção neste facto. Normalmente só há cancros do colo do útero nas mulheres que se desleixam. Claro que há cancros mais agressivos. Casos, como é óbvio, nós Exatamente, falamos só das mas realidades. exatamente, estamos aqui, não estamos a falar das exceções, estamos a Exatamente. falar naquilo que é o mais frequente. As pessoas que não fazem o seu rastreio, as pessoas que sabem que têm lesões e que não fazem a sua vigilância, que não seguem aquilo que são as nossas orientações. E, portanto, todos estes fatores são aqueles que fazem com que a pessoa vá efetivamente ter um cancro do colo do útero. A vacinação é importante, felizmente já faz parte do nosso plano de vacinação e, portanto, então agora a avaliar novas abordagens de também vacinar uma população mais abrangente, portanto, Exatamente. estamos a Mais trabalhar específica, nesse. grupo de risco. Exatamente. É uma vacina que deve ser oferecida, no caso, ou seja, deve ser falada em consultório a todas as mulheres, independentemente da idade e dos estudos que existem. Sem dúvida. Há vantagens de a fazer. Claro que é uma questão pessoal, porque muitas vezes tem um custo, não é? E esse custo não é fácil para todas as mulheres, mas as vantagens suplantam largamente o custo que ela tem, não é? Portanto, e eu acho que isso é o mais importante, é nós falarmos da prevenção naquilo que é fácil para a maior parte das mulheres, que é fazer um exame ginecológico. E é tão fácil, digamos assim, está à distância de um autoconhecimento e de nos pormos na localização, de nos ajudarmos. É o nosso corpo, é a nossa vida, temos de ser proativos para isso. Marina, pegando aquilo no que a Patrícia acabou de dizer e puxando sem dúvida, a vacinação para HPV abriu todo um novo mundo na prevenção de vários cancros, falamos de colo do útero, cabeça e pescoço, e podemos aqui também envolver o sexo masculino, do qual eu faço parte. Como é que os homens podem ser trazidos para o foco naquilo que pode ser o apoio à mulher, neste caso companheira, amiga, e também trazer para o enfoque desta situação, que é como é que pode haver literacia em saúde para as doenças da mulher, mas também haver o apoio da sociedade dos homens naquilo que pode ser a prevenção e também pode ser o cuidado enquanto estas prevenções na vacinação do HPV, e podemos também abranger um estilo de vida saudável, exercício, nutrição. Qual é o teu ponto de vista relativamente a este foco? É tão curioso isso, porque normalmente é a mulher que busca o atendimento, a mulher que busca o cuidado, e o homem é levado pela mulher, né? Sem dúvida. Infelizmente, nem todas as mulheres conseguem levar os homens. Essa sinergia e esse acompanhamento faz completa diferença no acompanhamento feminino, né? A mulher que tá acompanhada, acredite que eu já tratei e eu quase já operei uma paciente sem ao menos conhecer o parceiro de vida dela. Nunca teve. Eu precisei convocá-lo para o dia da cirurgia, para que ele estivesse presente, porque ele não participou de nenhuma consulta, de qualquer acompanhamento, de qualquer diagnóstico. E essa é uma realidade muito triste e muito mais frequente do que a gente imagina. Exatamente. Bastante. Um casal que se cuida junto, envelhece bem junto, Sem né? dúvida. E se protege contra o cancro junto, né? Por acaso, eu falando na minha consulta de oncologia, é raro. Eu se calhar tenho o reverso da medalha, que A mulher vai sempre. Estão mulher sempre vai juntos. sempre, e mesmo quando é a mulher, o homem, muitas vezes também, não vou, por acaso eu vejo muito mais acompanhamento da mulher relativamente ao homem do que do homem relativamente à mulher, mas acaba por ser quase similar. É curioso, ou seja, vocês no vosso dia a dia têm Tem esse muitas. papel de cuidadora, tem esse papel de protetora, tá normalmente ali do lado. E eu costumo alertar o casal, quando o casal vai junto, eu normalmente explico ao homem, mesmo que ela te diga que você não precisa ir, esteja lá, esteja presente. Porque é muito comum que a mulher se coloque numa posição de que eu cuido de todos, mas na hora de cuidar de mim, não preciso. Eu não, né? Ora, por favor, ouçam isto over and over, replay, naquilo que a doutora Mariana acabou de dizer, porque é tão importante. Só Patrícia. assim mais uma chega que eu acho que é extremamente importante,
que é contracepção pós um cancro hormonal. Porque há muitas mulheres que efetivamente são jovens, há outras Cada vez que mais. já estão numa fase mais tardia, mas ainda em período fértil, e há aqui uma questão de nós estamos muito limitados depois no tipo de contracepção que podemos fazer nestas mulheres. É. Eu tento muitas vezes, e é muito difícil na população portuguesa, abordar a questão da contracepção masculina. O homem pode fazer uma vasectomia e evitar que a mulher passe por mais um processo de contracepção que nem sempre é muito simpático. Vamos falar, por exemplo, não podendo fazer nada hormonal, a colocação de um DIU de cobre. Não é normalmente Não ou deixa de iniciado. ser invasivo, Exatamente, não é? exatamente. Portanto, é sempre uma contracepção um bocadinho mais especial, quando pode ser feito um procedimento masculino, não é, no homem, de uma forma muito simples, muito linear e que normalmente ajuda muito no tratamento da mulher, ajuda muito na sexualidade do casal, portanto, porque ficam ambos muito mais tranquilos e há imensa resistência nesse facto. Eu tenho uma pergunta para Patrícia que eu fiquei em dúvida, posso? Claro. Eu tenho 2 filhas, que idade elas deveriam fazer a vacina para o HPV? Eh, E qual é a recomendação atual, Patrícia? Eu sei que mudou um pouco a recomendação do Papa Nicolau, do exame, né, preventivo. Sim, há aqui duas questões diferentes. Portanto, em termos de vacinação, nós em Portugal já faz parte do Plano Nacional de Vacinação e começamos aos 10 anos a vacinar as Aos mulheres 10 anos. com 2 doses. Não é, neste momento fazemos 2 doses. Há vários estudos em agora. Entre a segunda e a terceira não há grande diferença. Exatamente. Exatamente. E depois também o que há aqui várias agora também possibilidades a nível europeu, que é tentar abordar, a fazer uma dose a toda a população. Portanto, já há aqui várias propostas para ver se no futuro nós conseguimos abranger ainda mais população em termos de vacinação. Relativamente ao rastreio do cancro do colo do útero, pela questão da maior parte das mulheres começar a vida sexual mais cedo, nós começamos a testar as mulheres e a fazer o rastreio também mais cedo. Passamos dos 25 para os 21 anos. Mas há aqui umas condições um bocadinho especiais nesta idade. Entre os 21 e os 25 anos, é um exame mais informativo do que propriamente de tratamento. Porquê? Nós temos de ter noção que é a faixa etária em que a maior parte das mulheres se infecta. E, portanto, é extremamente vulgar que haja alterações citológicas associadas ao HPV. Mas a maior parte das mulheres tem efetivamente um sistema imunitário competente. E, portanto, esse HPV consegue ser eliminado numa fase inicial. Portanto, o que é que nós estamos a fazer se estivermos a valorizar demasiado estas alterações citológicas, a não ser, obviamente, em casos graves. E esse é o nosso objetivo, de fazer o rastreio em idades mais cedo, que passamos dos 25 para os 21 anos. Nesta faixa etária, é só mesmo para excluir lesões muito graves ou mesmo cancros. Portanto, em situações de HPV graves. Caso contrário, é meramente informativa para nós aconselharmos as mulheres, neste caso ainda são adolescentes, até aos 23 anos, não é? Portanto, a manter o seu seguimento, a não se desleixar, dizer, tem que fazer uma reavaliação um ano depois e efetivamente percebermos que estas situações são vulgares, aconselhamos as mulheres e efetivamente o nosso objetivo principal é não tratar em excesso, não ser demasiado invasivos. O overtreatment também não é um benefício. Sem dúvida. Neste momento, o não fazer mal é o nosso objetivo sempre. Sempre. E, portanto, não ser demasiado invasivos e cada vez mais, mesmo em mulheres mais velhas, nós tentamos agora ter esta abordagem. Temos mais conhecimento do vírus, estamos mais tranquilos no seu modo de ação e, Ou portanto, seja, aqui uma conseguimos. vigilância ativa, não é? Sim. E pegando nesta situação do cancro de colo do útero e transportando para o cancro da mama, nós sabemos que o rastreio em Portugal mudou, e ainda bem, porque cada vez mais, e como falámos inicialmente, a incidência está a mudar aqui um bocadinho e temos cancros com pacientes cada vez mais novas. E começamos aos 45. Hum, Podemos falar aqui um bocadinho disto, ou seja, vocês veem muitas pacientes em consulta que vêm rastreadas, ou acham que ainda existe muita paciente, muita mulher com medo de fazer o rastreio, ou então desconhecimento do mesmo? Qual é a vossa experiência? Passo só aqui. Os 45 anos têm a ver com o rastreio organizado, não é? O rastreio Sim, que é sem dúvida, oferecido é a oferecido, é nível do Centro populacional. de Saúde, tal e qual. Portanto, é o rastreio do Centro Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde, aliás. Qual é que é a grande questão? Se for possível, e em casos muito especiais, nós temos de avaliar caso a caso, tem a ver com antecedentes familiares, tem a ver com Carga outras. genética, alterações, Exatamente, mutação. portanto,
As mulheres não são todas Sem iguais. dúvida. E nós temos que avaliar caso a caso. Ótimo haver um rastreio organizado que é oferecido, excelente, é uma mais-valia para toda a gente, mas efetivamente há outras situações que nós, se calhar, temos que pensar em testar mais cedo, em rastrear mais cedo. E, portanto, e depois há outra questão que eu também acho que é muito importante e que às vezes fica esquecido. Cada vez mais as mulheres têm gravidezes mais tardiamente, não é? Portanto, e muitas vezes estamos a falar em mulheres que têm gravidez em alturas que já deveriam ter um rastreio de mama e que não têm. É muito importante nestes casos nós ponderarmos em fazer o rastreio da mama, ou portanto a mamografia, prévia a uma gravidez. As mulheres normalmente vão planeando as gravidezes e vão tendo gravidezes até acima dos 40 anos. É extremamente importante saber que o boom de hormonas na gravidez pode ter alguma influência na maminha, não é verdade? Se houver já esta E é um período predisposição que a gente vai evitar genética. esse exame, né? Exato. Então, São cerca de 2 anos entre gravidez, amamentação. Certo, todo o ciclo. Exatamente. Prevenir e fazer o rastreio antes da gravidez. É muito importante e cada vez mais nós vemos na consulta de oncologia, isto é tão importante, o que a Patrícia acabou de referir. Pronto, tirando a exceção exatamente de carga hereditária, familiar e todas as outras exceções e do ponto de vista da morfologia, da estrutura da mama da senhora. E relativamente àquilo que pode ser o seguimento, da árvore genealógica, ou seja, de toda a prole e também relativamente àquilo que é a história de cancro na família. Vocês acham que existe, por exemplo, um aconselhamento, do ponto de vista de toda a família e também um empoderamento, ou seja, uma literacia em saúde relativamente àquilo que é o acompanhamento da doente e de todo o seu suporte, ou seja, esta informação, relativamente àquilo que pode, se uma pessoa, por exemplo, tem uma alteração genética, é chamada à consulta, a descendência é chamada à consulta, faz o seu teste. Acham que ainda existe muito desconhecimento relativamente a estas potenciais alterações e aquilo que pode ter no futuro relativamente e ao aumento de risco para outros cancros? Acham que, é preciso ser acho mais que falado? acho que precisa ser mais falado. Conhecimento, eu acho que é a ferramenta mais importante para preparar a gente para o futuro, né? Quando a gente tem posse do conhecimento, a gente consegue de fato agir. Eu particularmente venho de uma família com mutação em BRCA2. Ok. E para quem não sabe, a gente pode ter alguns defeitos no nosso código genético, no nosso livro genético. E esses defeitos podem aumentar bastante as chances de alguns tipos de cancro. Um dos mais conhecidos é a mutação no gene BRCA. Todos nós temos o BRCA, a gente não tem as mutações. Algumas pessoas têm esses defeitos, como a Angelina Jolie, que talvez seja o caso, talvez não, certamente, o caso mais famoso e mais conhecido. Na minha família eu tenho avó, 3 tias e 3 primas com cancro da mama. Uma das tias já fui eu que operei depois de formada e de trabalhar com cancro da mama. Foram todas histórias de sucesso dentro da minha família, mas essa quantidade de casos nos fez, obviamente, suspeitar de algo genético. Ah, Essa é a minha família paterna e essa é uma das informações que eu queria trazer aqui, porque muitas mulheres acreditam que só a família materna tem alguma influência na história do cancro da mama. E não é só o cancro da mama numa família que nos chama a atenção do ponto de vista genético. Se você tem uma família, seja do lado paterno ou do lado materno, nós temos códigos genéticos exatamente semelhantes, paternos e maternos. Metade das nossas células tem a nossa herança genética materna, metade paterna. Se você tem qualquer dos lados da família com vários casos de cancro, independente de quais sejam, você precisa passar numa melhor avaliação no oncogeneticista ou no oncologista, para que isso seja trazido. E daí é muito importante você saber qual cancro, qual idade aquele parente teve o cancro, para que você seja direcionado para uma investigação. É preciso um mapeamento e daqui, sem dúvida, que os nossos especialistas em genética vão fazer toda a diferença. Pegando naquilo que tu disseste relativamente aos homens, porque o cancro da mama também existe nos homens e muitas das vezes nós esquecemos disso. É um fator de risco bastante Isso. significativo. BRCA 1 e 2, Exato. aumentem muito. Exato. Vocês já tiveram pacientes sem dúvida? Por exemplo, eu tenho na minha consulta 3 senhores,
casos de sucesso, atualmente a fazer terapêutico adjuvante com hormonoterapia. Sem dúvida que vocês também já devem ter tido, na vossa experiência, casos de senhores com cancro da mama. E é um tema que não é muitas vezes abordado. Nós não nos podemos esquecer que o cancro da mama também existe nos homens. Claro que existe uma percentagem muito inferior, cerca de 1% de todos os cancros da mama, mas é sem dúvida um dos focos que nós temos de trazer para aqui, relativamente àquilo que é o cancro da mama. Os homens não se podem esquecer das alterações que podem advir na sua mama e devem e não devem ter medo, ou seja, devem procurar ajuda e, neste caso, ir procurar ajuda a quem sabe mais de cancro da mama relativamente à opção cirúrgica, que são as nossas cirurgias de mão cheia. O que é que vocês podem falar relativamente à vossa experiência de cancro da mama no homem e como é que notaram relativamente ao lado lá, ou seja, a experiência do paciente, neste caso do homem, e a sua jornada de tratamento? O paciente muitas vezes desconhece, né? Então é bem frequente que a gente acabe se deparando com um nódulo maior do que poderia ser, né? Porque o paciente adia essa consulta, adia mostrar a sua esposa, a sua parceira. E muitas vezes não acha que exista o cancro da mama também em homem. De fato, dos cancros que podem aparecer no homem, ele é o de mama é o menos frequente, mas é importante que a gente entenda a possibilidade. Sempre que algo foge ao normal, por ser raro, a gente pensa na situação genética. Então, do mesmo jeito que quando a gente tem uma família cheia de casos de cancro da mama, a gente pensa em algo genético, quando a gente tem um cancro da mama num homem, a gente tem uma indicação formal de testar a genética, porque foge do comum, saiu do comum. Só aqui acrescentar uma coisa que muitas vezes me acontece. Numa avaliação inicial, eu faço sempre, obviamente, várias questões. Uma delas são os antecedentes familiares. E tem um bocadinho de tudo. Tem as mulheres que vêm, que tiveram uma mãe que teve um cancro da mama aos 80 anos e vêm assustadíssimas porque acham que têm uma família com uma genética propensora a ter um cancro da mama, que não é correto, não é assim que funciona. E depois tem as mulheres que tiveram um pai com cancro da mama que desvalorizam completamente. E que eu disse, não, esta questão é que realmente tem que avaliar, porque aí pode ter realmente um cancro hereditário e, portanto, aí esta parte temos que avaliar. Eu não vejo homens, obviamente, mas tenho esta parte, ou seja, a descendência que valoriza muito mais o cancro da mama na mulher. E, portanto, se teve uma mãe ou uma avó que teve um cancro da mama e é extremamente importante porque também pode ter, mas depois um pai com... E as pessoas desvalorizam. Mas foi o meu pai, quer dizer, já não vai chegar a mim. Não, é muito mais importante esta questão do que a avó ou a mãe com 80 anos. Uma questão que para nós seria aqui um red flag, um sinal de fator de risco major, às vezes pode passar despercebido. Isto é tão importante passar a Não mensagem se lá para fala casa. muito nisso, eu acho que tem a ver com esta questão. E, portanto, separam-se um bocadinho o que é o cancro da mulher, o cancro do homem, seja ele qual for, e a localização. Portanto, se é do homem é como se fosse uma próstata, não tem a ver comigo. Uhum, uhum. É Portanto, importante a gente frisar também que quando a gente fala de cancro genético, a gente está falando de 5 a 10% dos tipos de cancro da mama, né? Então, a imensa maioria dos casos, a gente não consegue encontrar nenhuma relação genética. E mesmo os casos, e aí eu vou citar mais uma vez meu caso familiar, mesmo os casos genéticos, a gente já percebe a genética é a mesma, o defeito é o mesmo, mas a minha avó teve cancro aos 60, a minha prima teve aos 35. completamente diferente. E é a mesma genética. Então, mesmo os casos de cancro hereditários ou genéticos, a gente encontra um surgimento muito mais cedo, né? A verdade é que a gente está vivendo e a coisa parece ser progressiva, a incidência muito maior de casos de cancro em pacientes cada dia mais jovens, né? Por isso a questão do rastreio, por isso E que a gente tenta. incidência da idade que devíamos de iniciar o rastreio de acordo com a idade dos familiares que tiveram o cancro. Padrão potencial Exatamente. padrão não é um fator de risco existente. No mínimo 10 anos antes, né? Hoje a gente Da entende. pessoa mais jovem. Mais jovem, exatamente. Mas você sabe que curioso isso, e aí dentro do que eu mais estudo hoje, o que eu mais estudo certamente é como reduzir a incidência do cancro, que medidas a gente pode tomar, o que é que a paciente pode fazer por ela mesma, né? O que é que eu posso investigar na paciente, enfim. E a gente não para pensar por que existe essa orientação. Por que eu começo a rastrear 10 anos antes? Porque o cancro está aparecendo realmente mais cedo. Mas por que está aparecendo mais cedo?
né? Às vezes falta a gente um pouquinho de curiosidade. Nós estamos vivendo, estamos maltratando as nossas células muito mais cedo. E por isso a gente Fatores externos. existem vários fatores que fazem com que a gente esteja desenvolvendo cancros. Antes, um cancro que a gente esperaria aparecer aos 80, aos 70, hoje a gente vê em pacientes. Porque há 2 fatores, E não só obviamente. cancro, né? E não só cancro, diabetes, a obesidade. Uma Exato. palavra a dizer. Porque há a questão interna, que é a carga genética que cada um de nós transporta, não é? E depois há os fatores externos, que são aqueles que são os modificáveis. Sem dúvida. E é aí que nós devemos todos atuar, nós médicos, nós pessoas, portanto, atuar, e que é a parte mais difícil de nós, que é aquela que nós podemos mexer e não Mais conseguimos que as difícil de pessoas incutir nas pessoas. exatamente interiorizem esta questão. A alimentação é extremamente importante. Existe cada vez mais uma associação de cancros com obesidades e com doenças metabólicas, e as pessoas não percebem esta questão, que a alimentação, a dieta que se faz é extremamente importante. O tabaco, começa a haver mais consciência, porque a geração mais nova fuma menos, Uhum. não é? Há realmente esta consciência, mas mesmo assim há fatores, por exemplo, o cancro do colo do útero, um dos fatores diretos de prevalente, de aumento do cancro, é o É o tabaco. tabaco, sim. E nós sabemos que há efetivamente uma relação muito positiva quando a pessoa deixa de fumar no prognóstico do cancro do colo do útero. Por exemplo, são fatores tão facilmente São modificáveis, estas pequenas, grandes coisas que nós podemos fazer. que E, é e que melhor forma de nós colocarmos a fecharmos o nosso episódio com chave de ouro. Falar daquilo que nós podemos fazer, ou seja, nós, enquanto pessoas, temos situações que podemos modificar, estes fatores de risco modificáveis, e cabe-nos a nós ter noção e empoderamento naquilo que pode ser a nossa saúde. Estilo de vida saudável, nunca deixem de falar com os vossos médicos e sentir as opções que podem ter, nunca é tarde para mudar. Só me deixa agradecer a vossa generosidade, Marina, Patrícia, muito obrigado por estarem connosco neste No Lab Com. Falámos um bocadinho, podíamos falar aqui horas, horas e horas. Para mais informações, se tiverem alguma dúvida, questionem no nosso chat. Nós vamos estar aqui com mais episódios e contamos com vocês desse lado.